Olá. Gente, eu conheço muitas pessoas, mulheres e homens de várias idades que vivem brigando com a balança. Vou confessar para vocês, eu sou uma delas. Na verdade, a gente está vivendo uma epidemia de obesidade. Todo mundo sabe o que a gente precisa fazer para tentar combater a história do sobrepeso, as gordurinhas extras, que em geral se instalam naqueles lugarzinhos mais indesejáveis. Mas afinal de contas, na vida prática, como é que a gente combate a obesidade de verdade e acaba sendo bem-sucedido? Para jogar esse desafio hoje aqui, eu trouxe a doutora Sueli Longo. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva e também já foi a nutricionista da seleção de handball masculina brasileira. Então, vamos ver se ela consegue passar essas dicas para a gente emagrecer de verdade. Oi, doutora, é um prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Quer dizer que a obesidade tem jeito? Tem jeito de controlar, né? Vamos pensar assim, né? Porque hoje ela é considerada como uma doença multifatorial, sem cura. Então, não sei se na verdade essa notícia é boa ou ruim, mas ela é sem cura. Mas dá pra gente tentar controlar. Tem controle, ela tem controle. Porque, afinal de contas, a obesidade também está associada a inúmeras outras doenças, Sim. né? Cada dia mais a medicina descobre mais uma correlação. Sim. Hoje nós sabemos que ela guarda uma relação importante com diabetes, com hipertensão, com problemas do trato gastrointestinal, com o próprio caso de câncer, né? Os casos de câncer, alguns têm ali alguma correlação com a questão da obesidade especificamente, com a parte ortopédica, né? Então, assim, muitos problemas de coluna, de marcha, estão relacionados com a questão da obesidade. Inclusive, já estão fazendo estudos aí relacionando obesidade até com determinados problemas que afetam a saúde mental. Sim, né? Ela guarda uma relação, por ser uma doença metabólica, ela vai influenciar o organismo do indivíduo como um todo. Então, nós hoje sabemos muito sobre ela, mas tenho certeza que temos muito mais a descobrir sobre ela. A grande questão que eu penso é que as pessoas precisam encará-la dessa forma, como uma doença que precisa ser controlada e não como uma condição que é o desleixo, a falta de atenção das pessoas sobre aquela questão específica, né? Então, assim, quem briga hoje com o peso? Todo mundo. Você, eu, todo mundo briga, na verdade, com a questão do peso corporal, mas eu tenho certeza que as causas para isso são muito diferentes. Então, cada um precisa ser avaliado de forma que se entenda o porquê que ele desenvolveu aquele quadro, em que momento que ele está em termos de desenvolvimento dessa doença, acompanhamento dessa doença e qual a melhor intervenção naquele momento. Até porque, por exemplo, o problema de tireoide, às vezes, leva a esse sobrepeso e a pessoa não sabe, né? Temos vários problemas hormonais que podem estar envolvidos, temos alguns medicamentos que podem estar envolvidos, o estilo de vida está envolvido, né? Então, nós temos que entender o que está acontecendo com aquela pessoa especificamente para que possamos fazer uma intervenção adequada. Agora, com certeza, segundo os estudos mostram, quer dizer, a grande maioria das pessoas hoje com sobrepeso e muito mais gordas do que desejavam, né, do que desejariam ser, em função mesmo dos hábitos de vida inadequados, né? Sim. Do nosso estilo de vida. Sim. Moderno aí, mas que prejudica não só a nossa saúde, mas até a autoestima, né? Sim, a condição ela tem que estar relacionada, essa análise ela vai olhar em primeiro lugar para isso. E aí, posteriormente, para os demais fatores. Então, nós vamos analisar o quanto que esse indivíduo ingere em termos de energia e como ele compõe essa energia e o quanto ele gasta de energia. E uma coisa bem interessante que está sendo muito divulgada agora no meio científico as pessoas estão comendo mais do que elas comiam antes. Então, elas têm um aporte energético maior na dieta, mas elas são muito mais sedentárias do que elas eram antes. Então, vamos supor, se você aumentou 25% o padrão de consumo energético dessa população, em contrapartida, ela reduziu 46% o gasto de energia dela. Então, muitas pessoas chegam no consultório contando um hábito alimentar adequado, por vezes até com valor energético reduzido e não conseguem perder peso. Só que no outro lado, você vai ver, ela é extremamente sedentária, ela não gasta energia. E aí, para que essa pessoa consiga o sucesso no tratamento dela, ela tem que se exercitar, ela não tem que mudar tanto a questão da alimentação dela. Porque quanto mais eu diminuo o valor de energia que ela come, mais difícil fica para ela perder. Porque o metabolismo dela começa a acompanhar essa redução. Você quer perder peso, você tem essa intenção.
mas o seu organismo tem mecanismos de sobrevivência. Então, quando ele começa a verificar que você está ingerindo muito menos energia do que você precisa, ele começa a tirar o pé do acelerador para que você comece a usar essa energia que está sendo consumida para manter esse organismo funcionante. E isso o seu metabolismo diminui. Então, quanto menos energia você for comer, então essas dietas de muito baixo valor calórico, dependendo do caso, elas podem ser prejudiciais. Ou seja, essa história de que a gente volta e meia, né, escuta, essa semana eu só vou comer salada, vou tirar todo o resto da minha alimentação para eu perder peso e enxugar. E isso fora essas receitas milagrosas, essas dietas malucas, tipo só vou comer abacaxi, enfim, isso nada a ver. Não. Porque o nosso corpo ele precisa receber o aporte adequado de nutrientes para manter o seu funcionamento. Então, eu fiz isso por um período de 2, 3 dias, o impacto é pequeno. Tá. Eu fiz isso por um período de 1 mês. O impacto é muito maior, com prejuízos muito maiores. Então, você precisa analisar por quanto tempo o indivíduo está fazendo isso e o quanto isso vai ser prejudicial. Quanto menor o tempo, menor o prejuízo, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, não serão com 2 dias de dietas com restrição, como você disse agora, só comendo salada, que vão dar conta de reduzir a quantidade de gordura que esse indivíduo tem no corpo. Ele vai muito mais perder água, então ele vai ficar feliz porque ele subiu na balança, ele está mais leve, o peso dele está menor, mas se eu for avaliar a composição corporal dele, o percentual de gordura está igual. Então, assim, ele perdeu por perder água. Então, eu penso que a questão peso, ela precisa ser muito bem trabalhada, né? Porque nós temos que entender o que significa esse peso. Quanto de gordura esse indivíduo tem no corpo, quanto de músculo ele tem no corpo. Se eu pego um atleta ele vai ter um elevado peso corporal para a altura dele, por exemplo, um atleta de basquete, né, que chega aqui pesando, sei lá, 100 quilos, mas que tem 10 quilos de gordura, o restante todo é osso e músculo, esse indivíduo não posso dizer que ele está com peso inadequado. Mas se eu pegar esse mesmo indivíduo pesando 100 quilos e ele tem 60 quilos de gordura, uma coisa bem absurda, né? E 40 de músculo e osso, aí ele está numa condição muito diferente. Então eu tenho que entender o seguinte, o que é músculo, o que é gordura dentro desse corpo para poder dizer o que fazer com ele. E o metabolismo está muito ligado a isso. Entendi. Então assim, dependendo o que você tem mais em termos de composição corporal, predomina um metabolismo diferenciado. Agora, conforme a gente vai avançando na idade, o nosso organismo, ele não vai mudando também o processo de metabolismo e tal? Porque falam que a gente, depois dos 50 anos, na verdade, a gente gasta menos, então a gente também tem que ingerir menos. Isso é verdade? Nós envelhecemos a partir dos 20, né? A partir da hora que acaba 20, o processo, 25 já começa, a hora que acaba o processo de crescimento e desenvolvimento, começa o processo de envelhecimento. É meio que natural isso. Tá. Mas conforme o indivíduo vai caminhando dentro desse processo de envelhecimento, existe uma tendência fisiológica natural dele perder mais músculo e ganhar mais gordura. E aí o exercício entra como um auxiliar maravilhoso, porque ele vai manter essa musculatura dele ativa e vai impedir que haja essa formação, então, dessa maior quantidade de gordura, aliado com uma alimentação mais equilibrada. Então, quando eu falo de idade hoje, eu tenho que pensar assim, é de um indivíduo que faz exercício e tem uma alimentação saudável ou não? Porque isso é o que vai me dizer o que está na composição corporal dele. Ou seja, não é só fechar a boca. Não. E essa talvez seja a grande sacada, né? Pelo que a senhora estava me falando antes da gente começar o nosso programa. Exatamente. Quer dizer, não adianta eu fechar a boca e achar que eu vou emagrecer e eu vou conseguir permanecer dessa forma. Não, não adianta. Então, o que está faltando? O que falta para a gente realmente emagrecer, manter um peso adequado e, enfim, e tudo o que se correlaciona, né, a isso? Você vai manter um hábito alimentar saudável. Tá. E vai fazer muito exercício, né? Muito no contexto, muito mais do que você faz hoje. Saído do sedentarismo, então você vai começar a instituir aí 2, 3 vezes por semana o seu programa de exercício físico. No primeiro momento, você não vai ver diferença na balança. Tá. Porque você está reduzindo gordura e aumentando massa muscular. No então primeiro você momento, está trocando, vamos dizer assim. No primeiro momento, quanto tempo, mais ou menos, em média? Não tenho como dizer isso, porque aí vai depender muito do tipo de exercício que você faz, com que frequência você faz esse exercício, com que intensidade e o quanto você realmente mudou seus hábitos alimentares. Estou te perguntando isso porque, assim, toda pessoa que é mais gordinha, primeiro que tem uma preguiça danada de fazer exercício, e depois, quando começa a fazer exercício, primeiro mês, segundo mês, se não notar uma diminuição, né? Seja na balança ou ao vestir uma roupa, abotoar uma calça, ela acaba desestimulando.
Eu ouço muita gente me contar essa história, né? E acaba desistindo da história da atividade física. Então, vamos colocar assim, não existe resultado a curto prazo. Tá. Todo mundo que promete resultado a curto prazo, de alguma forma, esse resultado, daqui a pouco, ele vai ser negativo. Quer dizer, a pessoa é o tal do efeito sanfona, quer dizer, consegue ir para 15 dias, mas depois volta com um peso maior do que estava. Tá. Então, esse é um tratamento a longo prazo e para toda a vida. Então, isso é primícia, né? Tá. Agora, o que a gente costuma normalmente trabalhar com os nossos pacientes é pegar o que ele contou pra gente no primeiro dia que ele fez e depois de um mês, mostrar para ele a mudança que teve na alimentação dele. Então, não é olhar para o corpo num primeiro momento, mas olhar para o hábito, né? Olhar para ele sob o ponto de vista comportamental. Qual é como ele olha para o alimento, como ele vê o alimento hoje, como ele está se sentindo, porque isso é perceptível, né? E muda na relação quando a gente começa a malhar, como fazer é que exercício. está o humor dele, como é que está o funcionamento intestinal dele, né? Tudo como melhora. é que está o sono dele especificamente. Então, ele vai observando outras melhoras que não só a questão do peso corporal. Mesmo porque é aquilo que eu falei, o peso ele engana. Eu tenho que saber como é que está a composição corporal dele. Ele pode estar no mesmo peso corporal, porém com menos gordura no corpo e com mais músculo no corpo. Então, ele está numa situação muito melhor. Vamos passar assim uma dica. Quantas vezes por semana eu deveria, eu que sou sedentária, tá? Então eu não faço exercício e tal, eu quero começar um programa para perder peso e me manter mais saudável. Qual que é a orientação básica para a população, assim? Primeira coisa, fazer uma avaliação justamente por ter o quadro de obesidade para ver se não tem nenhuma complicação ali presente que traga uma limitação para o exercício. A Organização Mundial de Saúde, ela fala em 150 minutos por semana de exercício físico, que podem ser feitos de forma, vamos dizer assim, dividida, que podem ser feitos, por exemplo, 15 minutos, vamos dizer assim, chegando nos 150, ou você se programar para fazer meia hora, né, uns 30 minutos, ou uma hora. Então, a pessoa ela tem que incluir o exercício na rotina dela de forma a dar sequência nessa rotina, a não interromper. Tá, mas mesmo, doutora, se eu só tiver condições de fazer 15 minutinhos por dia, eu vou caminhar depois que eu volto do trabalho ou vou acordar mais cedo. Isso já ajuda? Não tem um tempo necessário, assim, que eu preciso malhar, sei lá, 40 minutos seguidos para poder o organismo trabalhar e emagrecer? Nós temos uma linha de pesquisa bem interessante nesse contexto que mostra que os benefícios eles são diferentes. Então, se eu fazer 15 minutos é melhor do que não fazer nada. Fazer perfeito. meia hora é melhor do que fazer 15 minutos. Tá. Então, os benefícios que eu vou ter dependem do tempo que eu faço e dependem da intensidade desse exercício e da frequência. Então, se eu faço 15, é um tipo de benefício que eu trago. Se eu tiver a possibilidade de fazer 30, é um outro grupo de benefícios. Se eu tiver a possibilidade de fazer... Então, assim, conforme for aumentando esse tempo, que eu for me organizando, eu vou ganhando... adquirindo mais benefícios. E a outra questão é o tempo. Se eu me programo para fazer meia hora a uma hora, eu vou atingir esse meu objetivo num intervalo menor de tempo do que se eu só faço 15 minutos. E é verdade que exercício vicia? Mesmo? Aquela história mexe com a serotonina e, na verdade, eu vou começar a sentir falta depois de fazer exercício, eu vou acordar mais bem disposta. Isso acontece mesmo, doutora? Sim, isso acontece. A pessoa, o corpo dela vai pedir o exercício. Tá. Ele vai se acostumar, ele vai sentir esses benefícios, né? E a questão da endorfina está ali mesmo, né? De mostrar essa necessidade. Tá. Mas é por esse bem-estar indireto que ele provoca, que não é só do peso, que você se vicia. Então, você vai sentir menos dores nas costas, por exemplo, o pessoal que tem dor nas costas, vai sentir menos dor nas costas, você vai se sentir melhor para subir e descer uma escada, você vai se sentir mais disposto no dia a dia, e aí quando você não faz, você vê que isso não acontece, né? Porque ele não fica ali acumulado por tanto tempo também, ele tem que ser repetido. Por isso que exercício é para sempre. É para sempre, e aí a indicação de você também não fazer tudo em blocos, faço segunda e terça e só volto fazendo outra segunda e terça. Então, o interessante é que você desse um intervalo, por exemplo, segunda, quarta, sexta, sábado, que você tivesse ali
um exercício durante toda a semana, porque aí você vai ter esse benefício durante todo o período. E orientação antes de começar, né? Sempre, sempre. Quer ser do ponto de vista saúde, Tá. então acho que isso é importante. Segundo, o professor de educação física é a melhor pessoa para te dizer como esse exercício tem que ser executado, então não vá fazer um treinamento sem receber a orientação. Porque o amigo faz, ensinou. Exatamente. Né? E deixando bem claro, a população que está fazendo exercício físico não é atleta. Então ela não precisa utilizar essa gama de suplementos que tem no mercado, que são destinados a pessoas que têm uma prática de exercício físico com muito mais duração, com muito mais intensidade, ou seja, que tem o esporte como profissão. Caso contrário, ela não vai na busca da saúde, ela vai na contramão disso. Para a gente encerrar, hidratação. Até porque, recentemente aí em maratona, aqui no Brasil, um senhor de 60 anos de idade, que estava super bem condicionado, tinha feito todos os exames cardiovasculares, acabou morrendo e todo mundo diz, aí os especialistas, que foi por desidratação. Qual que é a dica? Temos que tomar água durante todo o dia. O nosso organismo ele não tem um reservatório de água. Então, eu tenho que tomar água ao longo do dia para que eu mantenha o meu grau de hidratação. Se eu vou participar de algum tipo de prova, no caso uma maratona, uma meia maratona, ou se eu estou num dia muito quente, isso é extremamente importante de ser feito antes de você ir para essa corrida, antes de ir para essa competição, e durante todo o percurso também você tem que se hidratar. Porque caso contrário, você coloca todo o seu sistema nervoso central em risco, podendo sim, dependendo do grau de desidratação, levar a óbito. Doutora, super obrigada pela sua participação de novo. Viu? Aqui comigo no programa. Ok, eu que agradeço. Gente, eu vou aproveitar, olha, e tem um livro muito bacana aqui, este que eu estou mostrando, que é de autoria da doutora Sueli Longo. Você anota, aproveita aí, anota também o site, o www.abne.org.br e o site www.fazmuitobem.com, porque eu vou passar uma série de dicas lá, né, extras que eu vou pegar com a doutora Sueli Longo para a gente emagrecer com saúde. Beijo, até a próxima. Obrigada.